Amém? Que bom que estamos aqui na casa do Senhor. Vamos estudar a palavra dEle e tentar ouvir a voz dEle nessa noite. Amém? Abra os ouvidos do seu coração e abra também a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Isaías, capítulo de número 40. Eu quero ler com você os versículos 1 a 8. Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 8. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como a erva. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vamos orar ao Senhor? Você pode fechar os seus olhos. Vamos pedir para que Ele fale conosco nessa noite, que a palavra dEle se revele aos nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos juntos, congregados na tua casa, atendendo à santa convocação, que é a convocação dos santos. Nós nos reunimos nesse lugar, Pai querido, porque existe um desejo no nosso coração. Existe um desejo no coração de todo homem. O desejo de conhecer aquilo que ultrapassa o seu entendimento. O desejo de ouvir a voz daquele que criou todas as coisas. E é exatamente esse desejo que nos traz aqui nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos a nossa impossibilidade de fazer algo com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Nós estamos aqui, Senhor, porque verdadeiramente reconhecemos que somos totalmente depravados, pecadores. Mas existe dentro do nosso coração uma esperança que nos move, nos aproxima do Senhor e nos traz à tua casa, para que aqui nós possamos, ó Deus, ouvir a voz daquele que nos chama para a salvação. Pai querido, que nessa noite a tua palavra seja como bálsamo para as nossas feridas. Pai querido, que a tua palavra nessa noite seja a solução para os nossos problemas. Pai amado, que a tua palavra seja a resposta para as nossas perguntas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, o maior de todos os pecadores aqui desse lugar, mas que sou incumbido de grande responsabilidade, que é trazer a verdade da tua palavra. Não permita que eu atrapalhe em momento algum, mas que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui cheios, repletos, ó Deus, de uma nova esperança. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre o tema detalhes. Nosso texto base, nós vamos daqui um pouco folhear a nossa Bíblia lá para Marcos, capítulo de número 4 e 5. Mas antes, eu não sei se você sabe, mas possivelmente você já usou muito uma palavra que é a palavra de cor.
Alguém pergunta para você assim, você sabe tal coisa? E aí você já responde, isso aí eu sei de cor. Quem já usou isso? Quem já decorou uma fórmula, por exemplo? Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é clássica, né? Eu não lembro mais a fórmula de Bhaskara. Mais ou menos B, raiz de 4 vezes A, VC sobre 2 vezes A. Errei, né? Não decorei. Decorei, por isso que eu esqueci, né? A palavra de cor é muitas vezes usada futilmente para algumas coisas que às vezes nós não damos valor. Isso aí eu sei de cor, isso aí eu já decorei. Certa vez, no meu 3º ano, nós estávamos ali apurados para passar na disciplina de física. Na verdade, a preocupação era com o vestibular, né? E aí a gente deixou a física, e quando chegou lá no final do ano, todo mundo precisando de tirar nota. Professor, ajuda a gente, dá uma força aí. Ele falou assim, eu vou dar uma dica para vocês. As questões da última prova são todas tiradas de um determinado livro. A gente falou, qual que é o livro? Aí ele falou o nome do livro e o autor. Eu lembro que a prova era 3 dias depois. Nós saímos da aula desesperados, vamos atrás desse livro. E aí, eu lembro que uma colega, a mãe dela trabalhava na Secretaria da Educação, e ligou para ela, falou, a gente precisa de tal livro para fazer um trabalho. E aí a mãe dela foi atrás desse livro, e conseguiu o livro, faltando um dia, faltava 24 horas para a prova. E aí nós reunimos na casa de uma das nossas colegas, e falamos, vamos decorar tudo. Quando nós abrimos o livro, para fazer as questões, sabe aquele livro do professor, que vem com as respostas lá no final? Ele falou assim, é o milagre de Deus, era o livro do professor. Tinha todas as respostas, e nós começamos a fazer as questões ali, tentar estudar e decorar, e aí eu lembro que um dos meus amigos, ele olhava para a figura, desenhava alguma coisa, ia lá, e ele estava decorando apenas as questões de X, de múltipla escolha. Eu falei, Ângelo, você não vai estudar as outras questões? Ele falou, não, se eu decorar metade dessas aqui, eu fecho a prova. E aí ele ficou decorando só as de X. Quando chegou no dia da prova, nós sentamos lá, que a gente pegou a prova, era uma prova só de múltipla escolha. O Ângelo fechou a prova, tirou 10, decorou tudo. Eu tirei o que dava para passar. Eu falei, pronto, me livrei da termodinâmica, da física e tal. Passou no vestibular, chegou no 1º ano do curso, biofísica, física médica, ou seja, aquilo que eu decorei que eu tinha esquecido, eu tive que aprender na faculdade. Às vezes nós decoramos coisas que são fúteis. Só que o termo de cor, ele vem da origem. A origem deles remete-se ao latim. E o de cor significa de cordes. E cordes, no latim, significa coração. Então, todas as vezes que nós dizemos que aprendemos uma coisa de cor, significa que nós estamos aprendendo uma coisa de coração. E é exatamente por isso que a palavra de cor não pode ser uma palavra fútil, porque tudo aquilo que se guarda no coração é aquilo que é importante, é aquilo que faz sentido para a sua vida, assim como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser lida de cor, no sentido de apenas decorar alguns versículos. A palavra de Deus, ela tem que ser aprendida de cor, no sentido de que eu entendo e apreendo isso dentro do meu coração. A Bíblia precisa ser lida e estudada dessa forma. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um determinado padrão. Deus faz as coisas e segue, desde a criação até o que nós estamos vivendo hoje, através de determinados conceitos, determinadas regras. A Bíblia segue padrões. O mundo hoje é feito baseado em padrões. Você quer ter uma noção disso? Uma ideia? Olha só, coloca a primeira imagem para mim, por gentileza. Vamos começar a aula de genética, de biologia molecular. Não, estou brincando. Isso aqui é um gel de um trabalho nosso, onde nós observamos amostras de DNA. Cada pontinho desse daqui, ó, é um tipo de um sequenciamento que nós fizemos para encontrar uma amostra específica, certo? Agora, aqui nesse canto, eu tenho vários pontinhos, está vendo? Várias bandas que a gente chama. Isso aqui é o que a gente chama de
padrão, esse é o meu controle, é o meu marcador. Eu só consigo analisar as amostras do meu paciente através do padrão. Coloca a segunda, por favor. Isso aqui é um trabalho que nós publicamos também numa revista internacional, onde nós desenvolvemos um kit para teste de infecções bacterianas e fúngicas, através de uma determinada enzima que nós isolamos. E para que eu possa saber se o resultado lá em cima deu certo, eu tenho que saber se o meu resultado bateu com o meu controle, bateu com o meu padrão. Senão eu tenho um falso positivo e o meu teste está errado. Próxima pergunta. Olha que lindeza essa próxima. Isso aqui também foi um trabalho que nós fizemos. Isso aqui são células de adenocarcinoma de pulmão, coradas e visualizadas no microscópio confocal. Eu só consigo analisar a beleza dessas imagens, porque lá em cima eu tenho lá o control, que é o controle. Controle do meu teste, ele é o meu padrão. Baseado naquilo, eu vou observar o restante. Olha a próxima, que também é um artigo que nós publicamos de uma enzima. Eu tenho lá o controle e os testes que foram feitos na determinado tipo de célula. Aí você olha assim, você fala, que coisa mais linda. Você olha para uma célula dessa aqui e fala assim, para a pessoa que não acredita que Deus criou todas as coisas, você fala, você está muito errado. Obrigado. Todas as vezes que nós queremos fazer algo de forma determinada e de forma correta, nós precisamos seguir um padrão. A Bíblia segue um padrão. A Bíblia durante 1500 anos foi escrita por diferentes homens, humanos, pecadores, mas aí é que está o maior milagre. Porque sem se conhecerem, escrevendo em estilos diferentes, escrevendo poesias, cartas, trechos históricos, todos esses homens compuseram o livro mais vendido da história da humanidade. O livro mais traduzido nas diferentes línguas que nós conhecemos. E um livro que segue um padrão: criação, queda e redenção. A Bíblia, de capa a capa, ela segue o mesmo padrão: criação, queda e redenção. E nós estamos dentro desse conceito. Nós estamos dentro desse padrão. Quando nós observamos tudo isso, o texto que nós lemos aqui foi escrito por Isaías 740 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Isaías estava profetizando aquele que viria. E como ele viria? 64 anos depois de Cristo, Marcos vai escrever o evangelho dele. E se você olhar em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1, Marcos começa exatamente com esse texto de Isaías 40. Não é impressionante para você? Isso não mexe, não deixa uma dúvida. Tudo isso segue um padrão. E esse padrão que nós estamos observando aqui, é o mesmo padrão que começa lá no Antigo Testamento e vai finalizar, vai coincidir, vai concluir no Novo Testamento. Porque nós temos o padrão da criação, da queda e da redenção. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, para que você entenda o que nós estamos falando. Marcos, capítulo de número 1. É exatamente o texto que nós acabamos de ler no livro de Isaías. Marcos, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: este é o princípio das boas novas, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu, e aí ele diz exatamente o texto de Isaías: envio o meu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Marcos está falando aqui daquilo que iria acontecer e da forma com a qual toda a humanidade seria redimida. Agora, quem é Marcos para escrever isso daqui? Quem é Marcos para colocar isso que nós estamos lendo aqui e de tal forma que nós pudéssemos acreditar naquilo que ele estava escrevendo? Marcos faz parte do que nós chamamos dos evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? São aqueles evangelhos que são observados e lidos em paralelo. Se você pegar Mateus,
Marcos e Lucas são livros que podem ser colocados lado a lado e comparados. Só para você ter uma ideia, o livro de Marcos tem apenas 24 versículos que não se repetem em Mateus ou em Lucas. Basicamente, Marcos está entremeado nas histórias que Mateus e que Lucas vai escrever. Agora, o mais interessante é que Marcos, ou também chamado de João Marcos, não foi um discípulo de Jesus. Na verdade, se você parar para perguntar, como será que Marcos escreveu o livro dele? E por que eu posso confiar nesses escritos? Em primeiro lugar, a datação deste evangelho é que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E a prova disso é a quantidade de informações dele que estão contidas tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Lucas. E a segunda coisa mais interessante, houve um escritor chamado Papias, que viveu no 2º século. Contam os escritos a respeito dele que ele conheceu um apóstolo João o Idoso. É possivelmente que Papias tenha tido contato com o apóstolo João, que foi o último apóstolo que morreu. Existe um texto de Papias onde ele se refere às filhas de Filipe. Ele é um escritor extremamente respeitado dentro da teologia e ele descreve que Marcos foi responsável por juntar toda a biografia das pregações de Pedro. E se você for lá no livro de Pedro, capítulo 5, versículo de número 13, Pedro vai chamar Marcos de meu querido filho. Ou seja, Marcos era discípulo direto de Pedro e muito possivelmente, ao ouvir as pregações de Pedro e ao ver Pedro falando, ele tinha um lapisinho do lado e ia anotando tudo aquilo que Pedro falava a respeito de Jesus. Você já parou para imaginar a importância desse livro? Nós temos aqui o primeiro escrito da história da humanidade sobre o Filho de Deus. O primeiro livro que foi escrito contendo as características e a missão de redenção dentro de um padrão divino que Jesus veio cumprir nessa terra. Isso é fantástico. Quando a gente chegar lá, com certeza você tem o seu personagem da Bíblia favorito. É aquele que você fala, chegar lá no céu eu vou falar com ele. Muita gente vai querer bater um papo com Pedro, não vai? E o que Pedro vai te contar é exatamente o que ele contou para Marcos e que Marcos nos escreveu aqui. E eu quero observar com você alguns detalhes e padrões que existem dentro de 2 capítulos de Marcos aqui. Marcos, ele foi muito detalhista em alguns sentidos. Por quê? Porque ele demonstrava tanto a característica soberana e celestial de Jesus, como a característica humana de Jesus. E para coincidir e conciliar essas 2 características, ele é responsável por descrever detalhes fundamentais. Alguns teólogos dizem que o evangelho de Marcos é como se fosse um documentário no formato drama. Quem gosta de documentário, né? Documentário tem alguém lá falando, narrando, aí de repente entra uma cena, fica legal a cena, aí depois volta na pessoa sentada lá no sofá, falando de novo, narrando, e aí volta a cena do documentário. Marcos é mais ou menos desse jeito. Nós temos uma narrativa, e essa narrativa vai sendo invadida por cenas de uma hora para outra. E eu quero conversar com você exatamente sobre alguns detalhes que nós encontramos no capítulo de número 4 e capítulo 5 de Marcos. Vira as folhas da sua Bíblia aí, mais algumas páginas. Eu quero te mostrar uma coisa aqui que eu não sei se você já observou. Eu não tinha observado isso. E quando eu observei, eu falei, olha que padrão interessante isso aqui. Nós não vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5, mas nós vamos passear por eles. Olha no capítulo 4. O capítulo 4, ele começa com uma parábola, certo? O que está escrito aí? A parábola do semeador. Então, vai contando, uma parábola. Se você vira a página, depois da parábola do semeador, tem uma segunda parábola, que é a parábola da lâmpada, ou da lamparina, ou da candeia. Está aí na sua Bíblia? Então, são quantas parábolas? 2 parábolas. Se você continua, logo depois tem uma terceira parábola, a parábola da semente que cresce, está vendo aí? Então, 3 parábolas. Se você caminha mais um pouquinho, no versículo 30 tem a parábola da semente de mostarda, ou do grão de mostarda.
Quantas parábolas nós temos aí? 4 parábolas. Guarda esse número. Se nós continuarmos, antes do capítulo 4 acabar, tem um milagre, que é o milagre quando Jesus acalma a tempestade. Um milagre. Aí vamos entrar no capítulo de número 5. O capítulo de número 5 já começa com um milagre. Qual é o milagre? Está lá, ó, Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Jesus vai expulsar o demônio de um jovem. 2 milagres. Se nós continuarmos, nós vamos ver, ainda no capítulo de número 5, um outro milagre. Pulei a página aqui. No capítulo de número 5, nós vamos ver Jesus sendo chamado por um homem de nome Jairo, para que ele fosse curar a filha dele. Ele vai lá e vai fazer um milagre, 3º milagre. E por último, nós temos uma mulher do fluxo de sangue, que clama a Jesus por um milagre. Quantas parábolas nós temos, começando no capítulo 4? Quantos milagres nós temos quando nós olhamos o capítulo 4 e o capítulo 5? 4 parábolas, 4 milagres. Foi por acaso que isso foi colocado aqui? Fala comigo. De jeito nenhum. Eu não disse que a Bíblia tem um padrão? E o que esse padrão quer nos mostrar? Aí aqui começa a nossa palavra. Se você pescou e dormiu até agora, agora é a hora de você acordar. Porque o que eu quero fazer com você é te mostrar a conexão que existe entre cada parábola e cada milagre. Em cada parábola, nós vamos ver a mensagem central, a pergunta a ser respondida pela parábola, e vamos ver essa parábola se cumprindo no milagre. Quer ver como que isso acontece? Apertem seus cintos, porque o avião vai decolar. A primeira parábola está lá em Marcos, capítulo de número 4, e você já conhece essa parábola, muito famosa, muito conhecida, que é a parábola do semeador. O semeador vai sair, semeia, e a semente cai em várias terras. O que é a semente? A semente é a mensagem do Evangelho. E quem é o semeador? O semeador é Jesus. E quem são os terrenos onde as sementes caem? Os terrenos somos nós. E aí algumas sementes caem na beira do caminho, algumas sementes caem em cima das pedras, outras caem no meio dos espinhos. E essas sementes e os seus locais estão diretamente relacionados com a minha atenção ou a forma com a qual eu vejo o Evangelho. Quando o Evangelho cai no meu colo, como está caindo hoje aqui para você na igreja, tudo vai depender da forma com a qual você enxerga essa semente que eu estou te dando hoje aqui. Há uma semente que está sendo jogada para você, mas essa semente, ela só vai crescer, em primeiro lugar, se você não for indiferente a ela. Tem muita gente que é indiferente ao Evangelho, e a semente do Evangelho cai, ele olha lá, o Evangelho está ali, ele fica daqui, fica desse jeito. Tem muita gente que olha para o Evangelho, e deixa esse Evangelho ser contaminado por aquilo que cresce ao redor. E ao invés de olhar para a Bíblia e o Evangelho, olha para aquilo que as pessoas dizem sobre o Evangelho. É por isso que tem muito Evangelho errado por aí, porque ele está contaminado e sufocado pelos espinhos que estão crescendo. E tem muita gente que gosta de ouvir o Evangelho que não é Evangelho, um Evangelho que é contaminado, que é cheio de mimimi, que é cheio de... mas na minha opinião, nas redes sociais, eu prefiro colocar esse, mas na minha opinião, é o trem mais desastroso que existe. Porque quando nós olhamos para a semente do Evangelho, ou nós colocamos essa semente dentro do nosso coração, ou nós a deixamos lá secar, morrer. E é por isso que existem muitos hoje que olham para o Evangelho e não enxergam o Evangelho na sua realidade, como precisa ser visto, como precisa ser enxergado. Bom, nós estamos numa parábola, certo? Vamos sair da parábola agora e vamos para o primeiro milagre. Na sua Bíblia, se você olhar no finalzinho do capítulo 4, nós temos Jesus acalmando a tempestade, certo? Vamos lembrar do que nós vimos lá na primeira parábola, tudo depende da minha visão, da forma como eu olho para o Evangelho. Jesus está dentro do barco, os discípulos estão lá no barco,
veio uma tempestade. O mar da Galileia não era um mar, né? Era uma região muito extensa, de águas que podem sofrer com ondas enormes a qualquer momento. Não se trata de um mar, mas era um ambiente propício para isso. E ali naquele barco estavam 3 exímios pescadores. Os caras eram profissionais no remo, no barco. Pedro, Tiago e João eram filhos de pescadores. O pai deles era dono de uma empresa de pesca. Os caras sabiam remar, sabiam virar a proa, estibordo, bombordo. Os caras eram bons, mas a tempestade estava tão violenta, tão rigorosa, que a força e o conhecimento deles não foi suficiente. E aqui nós temos a conexão da parábola com o milagre. Onde é que está essa conexão? A conexão é que aqueles homens, no meio da tempestade, eles saíram correndo, desceram lá onde Jesus estava, e eles olharam, lá estava Jesus. De que forma? Aí aqui tem um detalhe muito especial. A Bíblia diz, se você olhar aí, vai dizer que estava Jesus dormindo, de que forma? Alguém falou aqui, sobre um travesseiro. Olha que coisa. Qualquer pessoa que fosse contar a história de um barco que estava sendo naufragado, iria lembrar que chegou lá e Jesus estava dormindo em cima de um travesseiro? Mas nunca. Ele fala, e nós chegamos lá, balançamos Jesus e gritamos, Jesus, acorda! Jesus acordou meio desesperadão, brigou com a gente, foi lá e acabou lá. Mas aqui no relato está escrito que eles foram lá, Jesus estava dormindo sob um travesseiro. Quem poderia ter contado isso para Marcos? Apenas alguém que esteve lá e olhou com seus próprios olhos aquele detalhe. Pedro olhou a cena e falou, Marcos, você não vai acreditar, Marquinhos. Quando nós chegamos lá, estava tudo virado. Jesus estava dormindo, sono bom, em cima daquele travesseiro lá que sua mãe fez para ele. Você acredita nisso? Agora voltando, sai do detalhe e vem comigo. Quando aqueles homens que sabiam tudo sobre barco, veem que todo o conhecimento deles já não era mais capaz de vencer a dificuldade, eles mudam a visão deles, e o olhar deles sai da sua própria força, para aquele que tem todo o poder. Tudo na nossa vida pode ser transformado, de acordo com a forma a qual nós olhamos para o Evangelho. E tem muita gente que anda por aí olhando apenas para a sua força, para as suas habilidades, para os seus dons, os seus talentos. Mas quando nós enfrentamos as maiores adversidades da nossa vida, é que nós entendemos que a nossa visão e a nossa atenção não podem estar nem na tempestade e nem na minha habilidade. A nossa força, a nossa atenção precisa estar em Jesus. Agora, o que eu acho mais interessante de tudo, para terminarmos essa conexão aqui, é que aqueles homens chegam ali morrendo de medo para Jesus, acordam Jesus, e no versículo de número 40, Jesus é acordado, e Jesus, antes de tudo, ele faz 2 perguntas para aqueles homens, diz assim, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Você sabe qual é o antídoto para o medo? Não é a coragem. Quando alguém está com medo de alguma coisa, nossa, eu estou com medo, aí alguém vira para ele e fala assim, coragem, você vai conseguir. Jesus, com 2 perguntas, ele nos dá a resposta. Jesus fala assim, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Sabe o que Jesus está explicando aqui? Todas as vezes que você estiver com medo, não precisa ter coragem para continuar acreditando no seu sonho, no seu projeto, no seu objetivo, porque coragem é difícil de ter, nós somos medrosos mesmo, mas Jesus está dizendo assim, ó, todas as vezes que você estiver com medo, e você não tiver coragem, tenha pelo menos fé, porque se você tiver fé, eu estarei lá contigo, e a sua fé moverá as circunstâncias. Na parábola e no milagre. Vamos para a segunda parábola então. Na segunda parábola, é a parábola que você também já conhece, que é a parábola da lamparina ou da lâmpada. E é uma parábola com uma mensagem muito clara. Qual é a mensagem? Olha,
seja luz. E quando você for luz, você não pode ficar debaixo da mesa. A luz tem que brilhar, a luz tem que resplandecer, a lâmpada tem que ser vista. A luz, e Jesus estava dizendo assim, olha, está chegando a luz para vocês. As parábolas, os meus ensinamentos, são a luz que vocês precisam. E quando essa luz chegar para iluminar, ela vai resplandecer na escuridão. Segunda parábola, vamos para o segundo milagre. O segundo milagre está lá no capítulo de número 5 agora. E aqui nós temos algo espetacular acontecendo. Jesus está chegando numa cidade que era conhecida como Decápolis, que era a cidade que continha, era a região, que continha 10 cidades. E quando ele chega nessa cidade, o que aparece? Um endemoniado. E aí a gente assusta, porque o texto vai escrever as características desse homem. Olha as características desse homem. Diz que no versículo 5 do capítulo 5, diz assim: dia e noite ele vagava pelos túmulos. Olha que macabro. Dia e noite ele preferia estar com gente morta. Engraçado que parece que não era só lá naquela época não. Você já reparou como tem gente que gosta de andar com gente morta? Aquela amiga sua mesmo, que namorava com aquele traste lá. O cara, sem vergonha, tirou ela da igreja, ficou buzinando no ouvido dela, para ela ir para as festinhas com ele. Ela deixou de vir no culto de sábado, foi para lá, e o que ele fez? Você sabe, né? Você está respondendo aí. Aí você virou para ela e deu aquele conselho, né? Traste desse, não te merece. Você merece coisa melhor. Sim ou não? Seu conselho é esse, né? Tá, não dá bola para ele não. Aí passa 2 semanas, ela te manda um print. Ai, amiga, olha quem chegou aqui. Oi, sumida. Né? Chegou lá para ela. Tem gente que gosta de andar com gente morta, que fede. E não é só naquela época não. Como é que andam suas amizades? Tem gente que gosta de andar com gente que vive no sepulcro. E o que esse tipo de pessoa pode trazer para você? Nada, nada, a não ser morte para você também. Agora o texto também diz algo a mais além que esse homem fazia. No versículo de número 5 diz assim: dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes. Ele gostava de ficar nos montes, isolado. Engraçado que não era só naquela época. Quantas pessoas você conhece que andam deprimidas, magoadas, isoladas? Não quer conversar com ninguém, desistiu da vida. Tudo que aconteceu somente a afastou daquilo que importa. Tem muita gente por aí vivendo isolada, em solidão. E mais, diz que além de andar pelos túmulos, pelos montes, ele gritava e se cortava com pedras, ele se automutilava. Que engraçado, não era só lá naquela época. Quantos hoje têm se automutilado com as redes sociais, querendo se espelhar naquilo que não é para ele, olhando aquilo que vivem lá de mentira e querendo colocar aquilo, e quando não alcança, se autodestrói por não alcançar aquilo que as outras pessoas estão vivendo. Quantos hoje se automutilam através das bebidas, através do sexo fora do casamento, através de tantas outras coisas que existem por aí? Ou seja, qual que é o resumo de tudo? A história macabra desse jovem aqui, que é chamado de endemoniado, você vê todos os dias na sociedade hoje. Que coisa, não? Que coisa. Parece que exatamente aquilo que estava acontecendo lá, acontece aqui. Agora, apesar disso, ele vira para Jesus no versículo 6 e fala uma coisa que isso nos interessa muito. Diz assim o versículo 6: quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, curvou diante dele, então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Esse tipo de pessoa que anda sozinha, se automutilando, ela acha que a vida dela é boa, e ela não quer tormento para ela. Não, tá bom, não, eu faço isso, mas é socialmente que eu faço isso, né?
é só de vez em quando, é uma saída aqui, outra ali, me deixa desse canto meu aqui. Todo pecado, ele gera um comodismo, mas o evangelho, como luz, que Jesus falou na parábola, ele não vem para ficar escondido debaixo da mesa. O evangelho como luz, ele vem para brilhar, e brilhar sobre a cabeça desse tipo de gente, que vive morta, que vive isolada, que vive se automutilando, desse tipo de gente que quer viver no comodismo. O evangelho vem para te sacudir, o evangelho vem para te balançar. Você já viu quando você está dormindo de madrugada e alguém chega no seu quarto e mete a mão na luz e a luz acende? Como é que fica seu olho? O evangelho é isso, o evangelho é isso, o evangelho vem para te tirar da zona de conforto, o evangelho vem para não te deixar viver mais como você está vivendo, e foi exatamente isso que o evangelho fez na vida desse jovem. Jesus olha para ele, e aí acontece algo extraordinário, Jesus expulsa aquele espírito que estava na vida daquele homem. Mas o mais interessante de tudo, que nos correlaciona à parábola da luz, está por vir. No versículo 18, o homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu estou liberto, eu quero ir contigo, eu não quero ficar aqui com esse povo. E aí Jesus olha para ele, fala assim: você não vai comigo, volte para a sua cidade e para os da tua casa, porque é lá que você precisa ser luz. Não adianta nada, não adianta nada receber o milagre de Jesus, não adianta nada ter uma vida que se diz vida íntegra, vida honesta, se você não resplandecer, se você não brilhar, se você não incomodar com a sua luz aqueles que estão acomodados na zona de conforto. Martinho Lutero, quando ele pega a Bíblia e olha que o justo viverá pela fé, ele começa a olhar a forma que a igreja da época estava vivendo, e ele olha as indulgências, ele olha as cobranças, ele olha as riquezas do Papa, e ele fala: isso não está certo, eu preciso escrever algo a respeito. E ele pega a caneta e começa a escrever. Ele escreve uma tese, duas teses, 95 teses. Ele podia ter enrolado e guardado no bolso, mas ele não faz isso. Ele fala: o que eu vou fazer com essas 95 teses? Eu tenho que colocar em algum lugar. E naquela época, a igreja, as universidades eram uma extensão da igreja, né? As ciências todas giravam em torno do conhecimento teológico. E ele fala: eu já sei. E aí você sabe o que ele faz, né? Ele pega as 95 teses e ele vai lá na porta da igreja de Wittenberg. Por quê? Porque lá que ficavam os comunicados. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, Lutero foi corajoso, né? Ele pregou bem na porta da igreja para afrontar o Papa. Não era não, era porque ele pregando lá, todo mundo iria ver. Qual que é o dia da reforma protestante mesmo? 31 de outubro. Depois do dia 31 de outubro vem o dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Ele sabia que todo mundo iria para a igreja no outro dia. Ele falou assim: então deixa eu pregar aqui aquilo que a palavra de Deus diz, deixa eu colocar aqui aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso esconder a luz, eu não posso guardar aquilo que eu estou vendo, eu não posso deixar de iluminar as pessoas que estão ao meu redor, eu não posso deixar de iluminar as pessoas que estão sofrendo, mesmo que eu incomode, mesmo que eu toque na ferida. Essa é a missão daquele que é luz, essa é a sua missão. E deixa eu te chamar para uma coisa aqui: a sua casa, a sua família, os seus melhores amigos precisam muito disso, precisam muito disso. Eu tenho ali os meu top 5 dos meus amigos, né? É top 4. E um deles eu sempre... foi o que colou na prova lá atrás, o que decorou as perguntas lá. E eu sempre: Deus, eu preciso. Aí teve um dia que eu trouxe ele aqui, a gente estava na recepção, eu falei: você vai me ajudar a organizar aqui? E ele ajudou na recepção e tal. E aí, o tempo passou, ele mudou de cidade, e recentemente ele me ligou e falou: estou indo para Goiânia, porque você sabe o que aconteceu, né? Eu falei: sei. Ela vai vir? Ele falou: vai, eu vou trazer, eu vou levar ela para você ver. Vai mesmo? Vai, mas é o seguinte, só se você aceitar ser padrinho dela, porque somente uma pessoa como você vai poder orientar minha filha na minha ausência. Eu quero que você seja o padrinho dela. Ele trouxe aquele pacotinho branquinho, bochechinha rosa. Eu falei assim: ele pode não ter ido lá na frente, falado que queria, mas uma coisa eu fiz, eu iluminei a vida dele.
seus amigos precisam da sua luz. Então não esconda sua luz debaixo da cadeira, debaixo da mesa. Eu vou acelerar aqui para a gente terminar, porque nós temos a terceira parábola. E a terceira parábola, ela é interessante, porque ela só aparece em Marcos. É uma parábola que fala da semente que cresce. E ele fala o seguinte, olha, toda semente para crescer, ela precisa ser plantada, vai ter tempo para ela germinar, vai levar mais tempo ainda para ela nascer, e quando ela crescer, isso não vai ter influência nenhuma do agricultor, porque a única coisa que o agricultor faz é colocar a semente ali. Qual que é a mensagem desta parábola que só aparece em Marcos? A nossa condição indefesa, de incapacidade, a nossa condição de que nós não conseguimos controlar as coisas ao nosso redor. Você pode até regar a planta, você pode colocar ela no sol todo dia, mas você não é capaz de fazer ela crescer mais ou menos. Da mesma forma que você não é capaz de retardar os seus dias, o tempo passa, e a gente descobre isso, que o tempo está passando. Às vezes quando a gente olha no espelho e fala, nossa, não tinha esse sinalzinho aqui. Isso está branco isso aqui, né? O tempo passa e nós não conseguimos controlá-lo. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade. E Jesus está mostrando exatamente isso na parábola. Olha, você vai colocar a semente e o resto não é com você. Nós não temos essa condição. Quando nós olhamos para isso, nós fazemos uma conexão com o terceiro e último milagre, que é o milagre da filha de Jairo. Se você virar a sua Bíblia, lá no versículo de número 22, diz assim: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. A parábola estava dizendo que nós não temos controle sobre nada, sobre o tempo, sobre a nossa saúde. Você pode ter o dinheiro que for para pagar o plano de saúde que você tem, mas quando a enfermidade chegar, quando o momento e o dia difícil chega, e todos nós já passamos por isso, nós podemos ter o dinheiro, o conhecimento que for, que nós não conseguimos segurar a pessoa que amamos um segundo a mais conosco. Assim estava Jairo. Ele era o chefe da sinagoga, tinha gastado muito dinheiro com a filha dele, mas não tinha conseguido resolver, e ele fala, a única solução, a única alternativa que eu tenho, é ir até esse homem que está fazendo os milagres. E ele vai correndo, se coloca de joelho e fala, minha filhinha está morrendo. Eu estou aqui reconhecendo a minha incapacidade de controlar. Nós somos controladores, a gente quer tudo na nossa mão. Quem aqui começou 2023 falando, 2023 vai ser o ano que eu vou fazer isso, e aí em fevereiro eu vou fazer isso. Quando chegar lá, abril, aí eu já estou chegando em Nova York, já fiquei rico em abril, e aí nós estamos em fevereiro, você fala assim, não aconteceu nada ainda, o que está rolando nesse negócio que eu não estou entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, você não controla. E nós não conseguimos, às vezes, entender isso. Assim como eu imagino Jairo, a filha dele estava fazendo 12 anos. Com 12 anos e um dia, na cultura do povo judeu, ela se tornaria mulher. Imagina aquele homem olhando e falando assim, minha filha, a única que eu tenho, eu não vou vê-la mulher, não vou ver os netos que ela poderia me dar. E ele gasta tudo que tem e vai até Jesus. Tem algo que é maravilhoso dentro desse filhinha que ele exclama. Eu não sei se você sabe, mas o descobridor do clorofórmio se chamava James Simpson. Ele descobriu o clorofórmio e descobriu uma das principais ações do clorofórmio, que era a parte anestésica. E ele implementa isso para os partos das mulheres. E foi um achado maravilhoso. Mas esse mesmo homem que descobriu o clorofórmio, ele escreveu algo sobre a descoberta dele. Preste atenção. Ele diz assim: o clorofórmio é uma arte de Satanás.
aparentemente destinada a ajudar, benzer as mulheres, mas que no final das contas as endurece, rouba a sua sensibilidade e rouba de Deus aqueles que são os profundos e ansiosos gritos que se devem elevar a Ele nos tempos de dificuldade. Deixe-me te dizer uma coisa aqui, tem algo muito importante que muitas vezes nós esquecemos. Nós somos homens, a nossa natureza está diante do tempo que passa, e o sofrimento, ele chega para cada um de nós, e muitas vezes nós queremos controlar até a dor, queremos controlar até o sofrimento, mas se você entendeu o que James Simpson está falando aqui, ele está falando que existem gritos que são dados, que chegam ao ouvido de Deus, como sons de cânticos de adoração, porque são esses gritos que Deus precisa ouvir, para trazer a resposta que você precisa. Então se você está andando por dificuldade, se a sua vida está travada, se você está desesperado, talvez essa seja a hora de você gritar e dizer: Deus, me ajuda, porque eu não sou nada sem Ti, porque eu preciso do Teu milagre na minha vida. Talvez essa seja a hora do seu clamor chegar a Deus, como o clamor de Jairo chegou a Jesus. Se for preciso, grite. Só que aqui tem uma pausa, e essa pausa é muito interessante. Jesus olha para Jairo e fala: eu vou com você, Jairo. E aí Jairo está daqui e fala: vai mesmo, Jesus? Jesus fala: eu vou, Jairo. Aí Jairo pega e fala assim: então é nesse caminho, vem. E aí ele sai e Jesus olha para os discípulos e fala: galera, bora lá. E aí vem a galera. E então está indo Jairo lá na frente, está indo Jesus aqui e uma multidão aqui atrás, para ver o que ia acontecer. Só que aqui nós vamos dar uma pausa. Aperta aí o controle, pausou. Porque vai acontecer um negócio aqui no meio da história, que fecha a nossa última parábola. Qual é a última parábola? A última parábola é a parábola da semente de mostarda. E a parábola da semente de mostarda diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menorzinha de todas as sementes, mas que quando germina, ela gera uma árvore enorme, as quais os pássaros pousam nos seus galhos. Qual é a mensagem dessa última parábola? Essa última parábola está dizendo o seguinte: olha, todo começo é pequeno, todo começo é insignificante, é como uma sementezinha pequenininha, mas essa sementinha pequenininha, se ela ficar na palma da sua mão, ela vai continuar ali. Essa sementezinha, ela só vai germinar se ela cair na terra. Quem olha para o prédio não vê a fundação, quem olha para o seu sucesso não vê aquilo que você passou lá no início, mas precisa de ter um início. E essa é a mensagem da parábola. Tudo precisa de um começo, tudo precisa de um ponto de partida, de um passo, uma simples atitude. E foi exatamente um passo, um começo, uma simples atitude que nós observamos no último milagre. Você lembra da pausa que nós demos? Por que a pausa foi dada? Porque Jesus estava caminhando na plenitude, celestialmente falando, atrás de Jairo, quando de repente algo acontece e ele para tudo. Opa, parou. A galera para, aquele frisson, e Jesus fala assim: para aí. Alguma coisa aconteceu aqui, alguém me tocou. A galera dá uma risada: Jesus, olha o tanto de gente aqui. Ele fala: não, eu senti que de mim saiu poder. Tudo começa com uma simples decisão. E a sua simples decisão, ela talvez pode não fazer com que o milagre aconteça amanhã, ou aquilo que você está precisando aconteça depois de amanhã, na segunda-feira. Tudo começa como uma pequena semente que precisa ser lançada. Havia uma mulher, 12 anos sofrendo, 12 anos com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que essa mulher já tinha gastado tudo, já tinha ido nos médicos, já tinha ido nos curandeiros, já tinha gastado todo o dinheiro dela. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Você sabe o que significa o fluxo de sangue naquela época? O fluxo de sangue era uma característica que era repudiada por todos. A mulher, quando ela estava nos dias, que eram os dias da menstruação, ela era considerada impura. Agora olha aqui para mim. Você consegue imaginar aquela mulher
12 anos sendo considerada como impura. Se havia 12 anos que ela estava tendo fluxo de sangue, significava que tinha 12 anos que ela não participava de nenhuma reunião social. Havia 12 anos que quando ela chegava as pessoas saíam. Vou além. Havia 12 anos que ela não ganhava um abraço. Havia 12 anos que ela vivia isolada. Mas ela resolveu dar o primeiro passo. Ela resolveu caminhar na direção de Jesus. E quando ela vai na direção de Jesus e toca em Jesus, acontece uma coisa muito louca aqui. Tem umas coisas na Bíblia que não dá para explicar. Você sabe por quê? Jesus curou a mulher sem saber que ele estava curando. Você já percebeu isso? Quando a Bíblia diz assim, olha, Jesus fala, opa, eu senti que de mim saiu o poder. Sabe o que aconteceu? Foi uma conexão direta da mulher com Deus. Jesus só foi entender a parada e depois falou assim, peraí, eu senti que... você me tocou. Então eu te curei. Foi mais ou menos isso. Quando nós tomamos o primeiro passo, nós fazemos uma ligação direta com o reino dos céus. Hoje você está aqui não é por acaso, você não veio aqui por um motivo qualquer. Se existe um desejo no seu coração, se existe um plano no seu coração, se existe um sonho, Deus está te dizendo nessa noite, dê o primeiro passo. Pode parecer uma sementezinha pequenininha, mas é a fé que habita no seu coração, e é através dela que grandes coisas acontecerão. Eu creio nisso. E aí eu quero terminar com você lá do pause. Tinha um pause nosso aqui, não tinha? Você lembra como é que era, como é que estava a cena? Jairo, Jesus, e agora tem uma mulher aqui, né? E aí tá os discípulos. E aí agora vamos dar o start. Deu o start, Jairo continua caminhando. E aí de repente o pessoal chega na frente de Jairo e fala assim, Jairo, para. Aí para todo mundo. Deixa eu te contar um negócio aqui. Adianta mais não. Fala para Jesus voltar, sua filha morreu. E aí Jesus está daqui, ó. Aí Jesus dá aquela olhada, e aí Jesus aproxima e fala assim, Jairo, está acontecendo alguma coisa? E aí, o pessoal falou, ó, dá mais não, Jesus. Aí aqui acontece um negócio. Jesus olha para Jairo, fala assim, deixa que agora o negócio é comigo. Sabe o que acontece com a cena? Jesus passa na frente de Jairo e fala assim, Pedro, Tiago, João, vocês vêm comigo e Jairo, porque agora sou eu que estou indo na frente, sou eu que estou guiando. Quando a circunstância na sua vida parecer impossível, quando tudo olhar para você e falar assim, não dá mais, seu sonho morreu, está desesperado, sabe qual que é a hora? É a hora de Jesus chegar e falar assim, beleza, você vai até aqui, porque de agora em diante, sou eu que vou na frente, vem comigo os bons, eu vou na tua frente, eu abro o caminho, aéreas no deserto, eu abro o mar, esse é o Deus que vai adiante de você nesse ano de 2023. Eu acredito nisso plenamente. Por último, eu queria que você ficasse de pé, nós já estamos com o nosso tempo avançado. Esse ano eu tenho lido, e cada ano eu disponho o meu coração para estudar sobre determinados movimentos que influenciaram a igreja. E no ano retrasado eu estudei sobre os reformadores, ano passado foi sobre os pais da igreja, e nesse ano eu estou estudando sobre os puritanos. E quando eu olho para a vida dessas pessoas que foram impactadas por Jesus, seja o jovem endemoniado, seja a mulher impura, seja Jairo, que não era convertido, mas que viu em Jesus a possibilidade da vida dele ser transformada, eu olho para a vida de homens como os puritanos ingleses, que assumiram a posição de buscar algo diferente para suas vidas. E eu recomendo para você essa leitura aqui, ó, O Vale da Visão, coletânea de orações puritanas. E tem uma dessas orações que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, antes de nós terminarmos a história de Jairo. Essa é uma oração de um inglês, e que talvez pode ser a sua oração nessa noite. Ele diz assim: meu querido Senhor, nada posso dizer-te que já não saibas.
E outra coisa, não desejo senão a ti mesmo. Nada senão santidade. Coisa alguma, além de estar unido à tua vontade. Estes são desejos que tu me deste, e só tu podes satisfazê-los. Minha alma anseia por comunhão contigo, por mortificação da minha corrupção interior, especialmente o meu orgulho. Quão precioso é ter um terno senso e uma clara apreensão do mistério da piedade e da verdadeira vida santa. Que bênção é ser como tu és, tanto quanto é possível a criatura ser como o Criador. Senhor, dá-me mais da tua semelhança. Alarga a minha alma para que ela contenha a plenitude da santidade. Ajuda-me a estar menos satisfeito com as minhas próprias experiências e ensina-me que é muito pouco aquilo que eu sei e que faço. Bendito Senhor, permita-me subir para perto de ti, amar, esperar, pleitear e lutar contigo, pois o meu coração está frio e sem rumo, e a minha alma chora ao pensar nisso. Em alguma vez, se eu perder de vista o meu amado, envolva a minha vida no teu amor divino, e mantenha-me sempre a desejar-te, com humildade, resignando a tua vontade, sempre fixo em ti mesmo, para que eu possa estar cada vez mais preparado para fazer e para sofrer. A nossa vida envolve sofrimento, a nossa vida envolve dificuldades, mas todas as vezes que você passar pelo sofrimento e as dificuldades, você vai lembrar de algo. Sabe o que você vai lembrar? Quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo, Jesus olha para ela e fala assim, Talita cumi, que é uma palavra no aramaico, mas Marcos foi escrito no koiné, que é o grego. E aí a gente se pergunta, por que ele colocou essa palavra no aramaico? Deixa eu te contar aqui. Eu não vi não, mas me contaram. Pedro estava contando para Marcos, né? Marcos, você não vai acreditar. A gente chegou lá, Jesus não deixou entrar mais ninguém. Entramos só nós. E eu vou te falar, Marcos, a menina estava morta. Um monte de gente chorando, um monte. Jesus mandou a galera toda sair. E quando Jesus aproximou da menina, Jesus falou algo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Anota aí, Talita cumi. Marcos olhou aquilo, falou, uau, eu vou colocar isso aqui no original, no aramaico. Escreveu lá, Talita cumi. E hoje, 2000 e tantos anos depois de Pedro ter ditado para Marcos, de Marcos ter escrito, nós estamos olhando para a Bíblia, e a Bíblia está dizendo, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te. Você veio aqui para lembrar disso, para o resto da sua vida. Você não vai desistir, você não vai parar. Talita cumi, lembre-se disso, todos os dias da sua vida, lembre-se disso, ao acordar, ao trabalhar, ao dormir, Deus é contigo. Jamais se esqueça daquilo que Deus falou no seu coração nessa noite. Levanta-te, continue a nadar, como diz a poetisa Doris do Procurando Nemo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agita as águas para